No dia 28 de agosto, Netuno e Vênus chegam ao auge. E aí, será que viveremos novas frustrações, desilusões ou será que aprendemos a lidar com essas forças? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. O auge, a colheita, que para a astrologia é o aspecto de oposição, o momento que um planeta está, como se estivesse ali de frente um para o outro, após um ciclo, o início do ciclo, melhor dizendo. Então tem um efeito de auge, de colheita, de resultados, daquilo que muitas vezes vem à tona para que a gente enxergue o que ainda precisa ser feito, porque o ciclo não acabou. É um aspecto de tensão também, um ângulo de 180 graus, então causa nos temas que a Vênus representa, os relacionamentos, parcerias, acordos, finanças, um incômodo, uma força ali de tensão que é para a gente encarar esse momento, enxergar aquilo que vai ser trazido à tona e seguir a partir daí. O Netuno tem um efeito de confusão, de ilusão, Eu falo muito sobre Netuno aqui no canal, Ninguém nunca me ouve falar de Netuno, das miragens, das ilusões, das confusões, mas ele também tem o efeito de diluir tudo aquilo que toca, De dissolver. A grande questão é se além da frustração que a gente pode viver nesse momento de auge, no momento ali que a gente achava que nas relações estava indo tudo bem, mas será que nós criamos uma ilusão? E será que nós vamos ser capazes de enxergar além dessas frustrações? Porque ele pode diluir muita coisa agora. Como eu falei, não é o fim do ciclo, a gente ainda tem um tempo, até a nova conjunção, o que quer dizer que a gente pode aprender, que a gente pode fazer uma série de coisas para trabalhar melhor essa energia que não é só negativo, Vale a pena sempre lembrar. Traz sensibilidade, traz empatia, compaixão, amor incondicional e inspira a gente a querer transcender, por assim dizer, indo além daquilo que a Vênus representa, como, por exemplo, as finanças, A gente às vezes fica muito focado nisso, porque é meio que obrigatório, Ninguém tem muita opção nesse sentido, mas nestes momentos, nem que seja por instantes, a gente pode buscar uma inspiração para ir além, para olhar, para a vida com outros olhos, ter uma sensibilidade, Tentar enxergar um mundo que não seja por esse prisma simplesmente da gente conseguir nosso sustento, que é muito importante, mas que às vezes consome boa parte do nosso tempo de vida, Então a gente precisa pensar também, uma forma da gente entender, porque o risco de diluir tudo aquilo que estava sendo trabalhado desde o início da conjunção, ele está presente. E a gente precisa lidar com isso e esse vai ser o grande desafio. Lembrando que pela sabedoria grega, o Netuno tem uma história, conturbada ali. A mitologia grega sempre diz que Netuno é um grande enganador, que às vezes é um trapaceiro. Eu falei da história que Netuno queria governar o reino de Saturno e tudo mais, aí ele não deu conta, numa espécie de ilusão. Daí vem essa característica também de se iludir com facilidade, porque as fantasias elas são sedutoras. Tudo aquilo que tem a energia de Netuno é da ginga ali, é da sedução, é envolvente. Então por isso que às vezes eu falo aqui, mas é preciso até dizer, nem sempre vai ser possível evitar cair nas ciladas de Netuno, vamos dizer assim. Que não é Netuno, gente? Mas vocês sabem que eu falo isso aqui, porque a astrologia é uma linguagem simbólica. O que eu tô tentando dizer é pra gente não se deixar levar pelas aparências, por aquilo que se mostra muito belo, por aquilo que se mostra muito sedutor, porque ali muitas vezes pode estar uma miragem. E também por aquilo que a gente idealiza, porque ele é também da fantasia, da idealização. Então a sabedoria grega ensina pra gente que é com a maturidade, com o amadurecimento, e esse amadurecimento vem muitas vezes de quebrar a cara, de lidar com as frustrações para que a gente aprenda a reconhecer quando é que a gente embarca nas ilusões. O aspecto vingativo dele também está muito presente nas histórias, então a gente precisa ter uma certa atenção. Com a Vênus em si,
há poucos relatos, mas há relatos de que Netuno queria, né, se envolver com a Vênus. Inclusive na história que eu já contei dos amantes, né, que era Marte e Vênus, quem interfere ali para ajudar os amantes é Netuno, por conta ali talvez ali da paixão que sentia por Vênus, né, da atração que sentia por Vênus. Ou seja, então a gente precisa prestar atenção para essa energia sedutora, enganadora, principalmente aquilo que muitas vezes se manifesta como miragens para a gente não se perder. Quem tem Netuno e Vênus em oposição no mapa astral é uma pessoa que precisa exatamente se atentar para essas ilusões, porque ela está sujeita a ser atraída por pessoas que têm essa energia talvez enganadora, ou de não conseguir muitas vezes identificar bem ali as pessoas com quem se envolve, os relacionamentos. Então, à medida que vai entendendo isso, ela vai conseguindo, né, filtrar melhor, vai aprendendo as lições, mas para isso é preciso fazer o que eu falei antes, lidar com as frustrações. A energia escapista que o Netuno traz muitas vezes pode fazer com que essa pessoa que já sofreu as desilusões que não queira se relacionar mais. Ora ela vai embarcar no romance, na fantasia, né, inspirado por uma série de coisas, como eu vou falar depois. Outra hora ela não quer mais, ela foge, ela evita se relacionar, né? E o Netuno também é do amor incondicional. Então essa pessoa, quando ela ama, ela se envolve, ela se entrega, ela ama de uma forma que nem ela mesma consegue controlar. E aí torna ainda mais vulnerável se ela não souber filtrar melhor ali as pessoas com que ela se envolve. Traz sempre essa ideia também dos relacionamentos podem ser dissolvidos a qualquer instante. Dependendo do trânsito que está acontecendo nos dois planetas, pode ser que leve à dissolução. E aquela paixão, aquele entusiasmo, aquele romance desaparece num piscar de olhos. Ou melhor, vai sendo lavado ali muitas vezes pelas águas da frustração. E se você se identificou com algo que eu falei ou quer saber se tem esse aspecto ou não no mapa, o link está na descrição para me chamar no WhatsApp, marcar sua consulta e se descobrir a partir do olhar da astrologia. Bem rapidinho, vamos às próximas datas deste ciclo. O auge, a colheita acontecendo agora no dia 28 de agosto. A finalização começa no dia 9 de novembro, né? Então começa a fase final a partir da quadratura minguante. Porque terminar de fato o ciclo só no dia 1º de fevereiro de 2025. Então é pegar isso que está sendo mostrado pra gente, né? Então tem que querer enxergar e trabalhar até fevereiro de 2025. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais estão desenhados ali. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Essa é a mandala do momento em que Netuno e Vênus formam um aspecto de oposição, chegando ao auge do ciclo, acontecendo no dia 28 de agosto, às 17h24 do horário de Brasília. Netuno a 29 graus de Peixes, né, ainda em retrogradação, e a Vênus a 29 graus de Virgem, formando a oposição exata. Eu falei bem rapidinho a respeito desse aspecto lá no vídeo da quadratura entre Marte e Vênus, e agora a gente chega ao auge, né? A gente nota ainda que o Marte está muito próximo da Vênus, menos de 4 graus de diferença, né? Então ainda há essa influência. Ao mesmo tempo que daqui a pouco o Marte forma a quadratura crescente com o Netuno, e que por sua vez faz oposição à Vênus. O que a gente está vendo aqui? O que a gente está vendo aqui é mais uma quadratura T desenhada para os temas da Vênus, né? Então não só o Netuno tende a diluir tudo aquilo que até agora foi uma ilusão, a gente já está falando disso desde que a Vênus ingressou em Virgem, porque ela que é um signo que força a gente a encarar esses ideais de perfeição das relações. E agora o Netuno vai tocar isso, tendendo a diluir tudo aquilo que foi fantasioso, tudo aquilo que não tem uma sustentação de fato, né? Não está ali ancorado na realidade. Então, o que vem à tona agora? Essa é a grande questão. Quais serão os resultados? O que vai restar
para que a gente siga a partir daí. Nas relações, parcerias, acordos e finanças. Essa é a grande questão. Mas o principal é colocar o pé no chão, encarar o resultado para a partir daí seguir. Porque não adianta querer se enganar ou tentar escapar do resultado. Netuno é uma energia, como eu sempre falo aqui, muito desafiadora da gente lidar. É um transpessoal. É uma energia que, se a gente não tiver o entendimento necessário, a gente é arrastado por ele. Principalmente nesse sentido de diluir tudo aquilo que que a gente acreditava que estava acontecendo, mas não se manifestou de fato. A gente não estava atuando para aquilo ali se manifestasse positivamente. Por outro lado, a gente tem também a sensibilidade, a empatia, né? O amor incondicional, a transcendência dos temas que a Vênus representa. Então as relações não são só aquele jogo inicial de interesse, seja ele qual for, mas elas podem representar algo maior. Para isso a gente precisa trabalhar com essa energia incômoda que traz frustração, mas é importante não escapar disso, não fugir disso para a gente tentar, de alguma forma, usar favoravelmente essa energia de Netuno para os temas dos relacionamentos. Nem que seja para ir além da própria exigência do signo de Virgem, que é muito forte também nos temas da Vênus, né? Eu tô falando isso desde que ela ingressou, né? Tem mais de 20 dias já que ela tá... Na verdade, ela tá terminando o trânsito amanhã, né? No dia 29 ela ingressa em Libra. E aí, quem sabe a gente consegue respirar, né? O que vai restar, por isso eu coloquei essa pergunta, para que a gente, muitas vezes, a partir do ingresso dela em Libra, comece a reparar, a criar novas condições harmônicas, né? Criar condições de conciliação para que melhore os temas do relacionamento em diante. E ainda bem que ela se afastou o suficiente de Saturno, né, que agora está ali a 16 graus de Peixes, então já não influencia, pelo menos nos temas da Vênus. A história de Saturno agora ainda é com Júpiter, que não está marcado aqui nessa mandala. Então a gente tem que considerar também que esse potencial, né, por mais que seja uma frustração ter que enxergar que muitas vezes idealizamos as pessoas, idealizamos as coisas, criamos esses ideais que não correspondem à realidade. E isso muitas vezes é doloroso de fazer, mas é necessário, porque uma vez que a gente cai na real, a gente começa a viver de verdade. Então, às vezes, num relacionamento se imaginava uma pessoa de uma forma completamente diferente. Apesar de passar por essa frustração, né, de quando a coisa quebra ali, né, o cristalzinho quebra, que é a fantasia, ela é de cristal, né, ela quebra muito fácil. Passando por isso, consegue-se enxergar quem a pessoa é de fato, e aí pode se surpreender positivamente. É o auge, né, trazendo os resultados, trazendo a colheita e tudo mais, então não quer dizer que o ciclo termina aqui, mas o que vai se seguir de agora em diante pode determinar um resultado positivo ou negativo quando a Vênus e Netuno se encontrarem novamente formando conjunção. Então é aproveitar isso, mas é preciso fazer esse trabalho que está mostrando aqui, né? Porque a Vênus, ora, ela vai ser puxada por Netuno e que vem também com muita sensibilidade. Por isso que dói, né? A frustração de Netuno, ela é muito dolorosa por isso, porque é muito sensível também. E traz toda essa sensibilidade à tona. E a Vênus vai ser puxada para esse lado de Netuno, numa espécie de cabo de guerra. Então, ora ela vai sentir demais e ora ela tende a pôr o pé no chão e enxergar as coisas de uma forma um tanto quanto cética, perdendo a crença muitas vezes que pode ir além daquilo ali, como eu falei. Então precisa também trabalhar, principalmente aí superando essas questões que podem manifestar frustração. Quem identificou isso lá atrás já vai conseguir fazer com maior facilidade, mas não quer dizer que está isento, que vai deixar de sentir. Então é preciso ter uma atenção especial nisso.
o ascendente a 1 grau de peixes, né? Pedindo também que a gente incorpore toda essa energia da sensibilidade, da compaixão, do amor incondicional, observando a tendência ao escapismo, a fugas, né? Aos entorpecimentos, às confusões. A gente está falando de um signo que se pega muito pelo detalhe e do outro signo que é dado a quase a infinitude dos oceanos, né? Pensar no tamanho dos oceanos e se a gente pensar que eles não são... Se a gente esquecer que eles são divididos, né? E pensar nele em uma coisa só, a gente vai ter a sensação exata de que é quase infinito. A gente sabe que não é por causa do formato do nosso planeta, né? Mas se a gente pega ali, embarca numa jornada de navegação, durante muitos dias a gente vai ter a sensação de que a água não acaba, né? Que o mundo é feito de água. Então essa sensibilidade que carrega o signo de peixes. Isso precisa ser trabalhado favoravelmente para suavizar também, embora seja peixes regido por Netuno, o que tende a intensificar ainda mais toda aquela sensação de frustração. A bússola, o meio do céu a 1 grau de Sagitário. Para onde que a gente está rumando? Qual é o horizonte? O que a gente enxerga lá na frente? Atirando a flecha ao longe, né? Então, eu posso passar por toda essa situação da frustração, mas com a esperança, o otimismo e o senso de que se eu me aventurar nisso, eu vou colher algo positivo. Meu relacionamento vai se tornar melhor, né? As minhas relações se tornarão melhores. Mas é preciso sair desse mundinho fechado do perfeccionismo, da idealização, da romantização de tudo isso que atrapalha muitas relações. É mirar longe, né? Se abrir para conhecer outras pessoas, se abrir para conhecer com quem você se relaciona de verdade, indo além daquela ideia que você construiu na cabeça. Então, se fizer isso, um horizonte completamente novo se abre. Então, a gente volta naquela ideia da navegação. Antes, né, quando sai ali do início, a gente começa a ter uma sensação de que de que a coisa está muito bem delimitada. À medida que a gente vai adentrando mar aberto, a gente vai vendo o tamanho do horizonte que nos espera e o tanto de água, né? Então o horizonte se amplia, se ampliam também as esperanças, as motivações e a certeza de que algo vai, né, lá no fim dessa jornada toda, que vai ser só ano que vem, que a coisa vai, né, manifestar positivamente se a gente souber lidar. Então é isso tudo que eu vejo nessa mandala, espero que seja útil aí para aproveitar os potenciais deste período. A mandala mostrou uma tensão com Marte, mas eu esqueci de falar do trígono com Urano e do trígono com Plutão. Há uma energia fluente, cômoda ali para fazer as limpezas, para fazer as transformações necessárias a partir disso que veio à tona, mas também para se rebelar, para romper muitas vezes, para causar rupturas, mudanças bruscas a partir de um comportamento radical nas relações. Tudo isso é uma fluência e tudo isso precisa de uma vontade própria, né? De tomar iniciativa para fazer com que essas coisas aconteçam. Então veio à tona algo desagradável, não tente evitar. Simplesmente encare aquilo ali, faça a limpeza, jogue fora, purifique, né? Da forma que achar que deve, para a partir daí você ter aquela parte da vida dos relacionamentos transformados. Porque vale lembrar também que não só de relações a gente está falando, mas de parcerias, acordos e finanças. Então também precisa se atentar para esse lado, porque às vezes comprou ali uma ideia ilusória de ganho financeiro que não vai se concretizar a partir de agora. Isso vai trazer uma necessidade de purga, de limpeza, de crise muitas vezes. Transformação. Essas energias podem ser mais difíceis de detectar porque elas não causam um incômodo a princípio, mas estão ali e precisam de uma iniciativa para aproveitar. Quer seja para fazer a limpeza, fazer a purga, né? Tirar essa carga e jogar fora de dentro de si, ou para que, né, vire a página de uma maneira brusca até, de uma maneira inesperada e que siga adiante
trazendo mais liberdade, talvez. A gente precisa falar sobre as frustrações, né? Porque é o auge, é a colheita e muito provavelmente a gente vai ter que lidar com a frustração. Algo que é sempre desafiador porque a gente tenta evitar ao máximo essa sensação, principalmente se foi algo enganador, né? Se foi vítima de um golpe, de uma trapaça, a pessoa fica se sentindo a pior ser humano da face da Terra, quando na verdade só não conseguiu enxergar a armadilha que estava ali por trás. E tá tudo bem, tá tudo certo, né? Não se exija mais do que isso, porque acho que não sei se é só no Brasil que tem isso, as pessoas ficam se sentindo mal por terem sido enganadas, passadas para trás, quer seja numa relação, quer seja no negócio, mas sempre traz esse espírito de ai, eu não devia ter feito isso, ai que vergonha, paguei meu carão, fiz papel de trouxa, papel de idiota. Então essas coisas mostram não só também uma dificuldade de lidar com esse momento em que o cristal quebra, né? A fantasia cristalina se espatifa na nossa frente, a gente tem que lidar com a realidade nua e crua. Mas me parece que não há outro modo da gente aprender a lidar com essa frustração. Só que aí, além disso, vem a culpa, né? E a gente carrega demais na autoexigência, o que acaba dificultando o processo que muitas vezes seria de reconhecer, aprender as lições, aprender a identificar ali como que me enganou, por que eu embarquei nessa, né? O que me fez acreditar que aquela pessoa era a mais maravilhosa de todos os seres humanos na face da Terra. E a partir daí ir trabalhando isso internamente, porque da próxima vez o que vai acontecer, muito provável que aconteça, porque a vida tem dessas, né? Vai ver aquela pessoa que tem determinada característica, determinado comportamento, né? Mas isso não é para criar um preconceito, tá, gente? É pra gente aprender a lidar com isso. Então, ver aquela pessoa que se porta muito parecido com aquela outra que passou a perna, que prometeu mundos e fundos e não cumpriu, já fica com aquele pezinho atrás ali e a partir dali vai tentando, né? Não é que, opa, já descarta de uma vez. Até pode, mas se não quiser, vai insistindo, vai tentando visualizar aquilo ali, vai tentando ver se é a mesma coisa. Porque nem tudo que reluz é ouro, né? Tem esse dito popular aí muito importante. Essa sabedoria popular pode ensinar pra gente a lidar exatamente com a frustração. Mas será que a gente sabe como que a gente embarca nas frustrações? Porque me parece que, deixando de lado a parte financeira, a gente embarca muito nessas ideias que são colocadas na ficção pra gente. Então eu vou conhecer aquela pessoa, que eu vou viver o romance, né, do conto de fadas. A gente cresce com isso. A gente cresce ouvindo essas histórias, sendo alimentado por isso. Quando isso acontece, o que a gente faz é desenvolver um ideal de relação, um ideal de pessoa. Então eu tô sempre procurando, né, parece um checklist para me relacionar. Então eu procuro pessoas que têm uma determinada aparência, que têm um determinado comportamento, que têm uma determinada inteligência e por aí vai. E quanto mais eu vou idealizando isso, mais distante do real eu tô. E aí o que acontece? Eu encontro alguém, me relaciono, daí, agora no auge, né, muito provavelmente eu começo a ver que a pessoa não era nada daquilo que me parecia lá no início. E aí pronto, tá armada a confusão, a pessoa já começa, mas não era nada do que eu pensava, você me enganou, se sente traída, se sente passada para trás, quando vê, foi ela mesma que embarcou nessas ideias. Porque a ficção alimenta muito isso, né? A gente tem uma indústria aí de bilhões falando de romance, falando de amor, um amor comercial, tentando vender pra gente uma ideia de que felicidade é esse amor da ficção, que é o mundo colorido, fantasioso, do mar de rosas. Então a pessoa acha que casou ali, né, fez aquele casamento gastou mais de 100 mil reais no casamento, tá tudo belo, tá tudo lindo, maravilhoso. 2, 3 dias depois ela descobre com quem ela casou de verdade, que não era nada daquilo. Então estoura a bolha, quebra o cristal, e ela tem que lidar com a realidade nua e crua. Isso é muito difícil, porque a gente se acostumou,
né? Ou a gente foi criado para viver no mundo de ilusão. A gente não gosta de enxergar a realidade. A gente não gosta de ver como as coisas são de fato, né? Como a coisa acontece. Então vai criando uma miríade de fantasias ali que fica até difícil voltar. Ou pior ainda, quando a pessoa percebe que ela perdeu a noção da realidade, ela se sente tão mal consigo mesma que ela não consegue fazer o caminho de volta, que ela não consegue admitir para si mesma que estava enganada e que precisa então olhar para a realidade. E é por isso que eu tanto falo que quando a gente está falando de Netuno, a gente tem que sonhar, mas a gente precisa entender que o sonho é uma linha muito tênue para a gente se perder nessa fantasia, achar que o sonho é a realidade, porque parece que o nosso cérebro tem dificuldade de distinguir o que é real e o que não é, e a partir dali a pessoa se perde. E quando ela se perde, não há outro jeito. A bolha vai ter que estourar, a cara vai ter que ser quebrada no chão, para ela poder voltar a enxergar a vida como ela é. E isso não é só nos relacionamentos, né? A internet hoje em dia é basicamente um mundo de ilusões. Não só do momento ali que a gente passa consumindo as coisas da internet, mas de a gente achar que comprando um curso a gente vai mudar de vida, da gente achar que produzindo conteúdo a gente vai mudar de vida. Então todas essas histórias, né, que são muito, muito vendidas, porque dá muito dinheiro para variar, porque tem muita gente aí que tá, né, sincero ali, honestamente buscando uma mudança de vida, mas que não se atentou que isso muitas vezes se constitui numa ilusão e que muito provavelmente lá na frente a sensação vai ser essa de frustração. Então quanto mais a gente aprender a lidar com a partir do interno, né, como eu lido com a minha própria frustração, melhor vai ser para que a gente passe por esse período e, quem sabe, a gente desenvolva positivamente e possa utilizar a sensibilidade, a imaginação, a criatividade, né? Tudo aquilo ali a nosso favor, encantando as relações, uma vez que elas já passaram por esse teste da realidade. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que a gente tem a área de membros aqui do canal, com mandalas antecipadas, mandalas exclusivas, custando menos que um cafezinho, R$ 4,99, mas é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quiser, e quem não puder ou quiser, continue assistindo, comentando, compartilhando, né, incentivando o trabalho aqui do Astro Libertação, porque só existe porque vocês abraçaram esse canal. E que estejamos todos sintonizados com as forças da natureza que nos conectam à Mãe Terra e que ela zele por nós sempre.